Quem está mais nas laterais, se quiser vir mais ao meio, seria bom, para estarmos mais próximos, para ser ministrado dentro daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para os nossos corações também. Aleluia! Glória a Deus. Pode baixar um pouquinho aqui o retorno, senão vai dar microfonia. Obrigado, Deus abençoe. Hoje nós estamos estreando uma equipe nova, nos ajudando, né? Os juniores em ação. E é bom demais, querido, quando nós conseguimos agregar os nossos filhos na casa do Senhor. Ah, querido, como é bom. Em dias tão difíceis que nós estamos tendo aí, com tantos jovens perdendo, quanto mais o tempo passa, mais cedo estão perdendo suas vidas. É bom demais quando nós podemos manter os nossos filhos na casa do Senhor, na presença do Senhor, servindo na casa do Senhor. Isso é bom não só para o momento aqui na casa do Senhor, mas também para a vida futura deles, né? Porque aprender a servir é uma dádiva, é uma base, é uma estrutura, é um alicerce para a vida toda. Amém? Que o Senhor abençoe, ore por esse projeto, abençoe a vida das crianças, poder te receber ali na entrada, na porta ali, seja declare uma palavra de bênção sobre a vida deles, tá? Em nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa palavra hoje, esse dia maravilhoso, quente, né? Abençoada. O tema da palavra hoje é: e agora? É uma pergunta, uma interrogação que inevitavelmente em algum momento da vida nós vamos acabar fazendo. E agora? Sabe aquele momento da vida em que você sonhou alcançar algo, que você planejou, se preparou, tinha em mente, tinha um alvo, tinha um objetivo, e quando chega aquele tempo pré-determinado, as coisas acontecerem, não acontecem. Frustram. Alguma coisa sai do controle, e aí você perde aquele direcionamento. A pergunta é: e agora? O que é que eu faço? Aquela hora que você não tem mais recursos em mãos, seja financeiro, você diz assim: e agora? Como é que eu vou resolver essa situação? Aquela situação que muitas vezes você não depende de questões econômicas, mas depende muitas vezes até de um milagre mesmo. Já não tem mais saída, você não tem mais recursos, você diz: e agora? A tendência natural do ser humano, querido, é muitas vezes até desistir. Mas hoje eu vou te dizer que quando você chegar nesse momento da vida, pensa no momento da vida que você já passou. Imagina, se não passou, glória a Deus pela sua vida, mas imagina essa hora, aquele momento assim crucial, que você não tem mais resposta, você não tem mais recurso, e você não sabe o que fazer, e só resta essa pergunta: e agora? Eu quero te mostrar hoje, numa mesma situação na Bíblia, duas opções diferentes para esse momento. Numa mesma situação, no mesmo cenário, eu vou te mostrar pessoas que tomaram duas posições diferentes. E exatamente fica para nós esse exemplo, para nós observarmos e colocarmos em prática. O contexto para você entender é: o povo de Israel foi levado cativo da Babilônia, pela Babilônia, e quando a Babilônia os tirou de Israel, levou para as proximidades da cidade da Babilônia, num braço de rio chamado Quebar. E ali se montou um grande, vamos dizer, campo de refugiados. Pessoas morando em situações bem complicadas, sem saneamento básico. O que tinham basicamente era um rio na frente deles, e o resto eles tinham que se virar ali, não tendo opções, não tendo muito o que fazer, passando muita necessidade, não tendo sequer esperança de como seria o dia de amanhã, não saberia nem se sobreviveriam mais alguns dias da vida. E nesse momento assim complicado, que o indivíduo sai da sua terra, ele é expulso da sua terra, ele está numa terra estrangeira, na margem de um rio, num campo de concentração, vamos poder dizer assim, sem
perspectiva nenhuma, não sabendo o que vai acontecer no dia seguinte, se vão estar vivos, se estão mortos, se vão ser atacados, se vão ser mortos, se vai ter uma esperança para eles. A pergunta é justamente essa: e agora? Mas como eu falei, querido, naquele momento houveram dois grupos de pessoas que agiram diferente. O primeiro grupo está no Salmo de número 137. O Salmo 137 diz que naquele grupo de refugiados que estavam ali, estavam todo tipo de gente, dos cidadãos comuns a um grupo específico, os levitas que ministravam na casa do Senhor. E é justamente esses levitas que vão escrever esse salmo. E o comportamento deles nós vamos observar que muitas vezes é o nosso. Então, esses levitas, eles formam o primeiro grupo. Eles formam qual? Primeiro grupo. E qual é o primeiro grupo? A primeira opção que eu tenho quando a pergunta-chave é: e agora? É olhar ao seu redor e julgar pelas circunstâncias. Quando você chega nesse momento decisivo de dizer: e agora? A primeira opção que você tem é você olhar o problema, é olhar a circunstância, é olhar ao redor, focar os seus olhos naquilo e dizer: não tem muito o que fazer. E o salmista, no Salmo 137, ele começa a dizer assim: as margens do rio da Babilônia, entenda o rio de Quebar, nós nos estávamos assentados e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, ou seja, os instrumentos colocavam, penduravam numa árvore. Pois aquele que nos levaram cativo nos pediu canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoa-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, havemos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E se eu de ti me esqueceu, Jerusalém, que me resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferi eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai, arrasai, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vai que os caras vão revoltados? Esse foi o primeiro grupo. Dentro do quadro que eu falei, eles olharam e eles não viam saída, não viam circunstância. Quando eles olharam para a circunstância, eles tiveram algum comportamento que talvez a gente tenha exatamente quando a gente olha para a circunstância. O texto diz que ele começa o texto dizendo que eles se assentaram e choraram. Essa é a primeira reação que nós podemos ter diante de um momento como esse. E agora, o que eu faço? Sento e choro. Foi a primeira opção que eles tomaram: assentaram e choraram. Diz no texto que as margens do rio da Babilônia, eles assentaram e choraram. Quando assenta-se e chora, é sinal de desistência. É sinal que você está entregando os pontos. É sinal que você está dizendo assim: olha, eu desisto, não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais solução. Essa é uma opção. Foi o que aqueles homens fizeram. Eles chegaram junto, diante daquele quadro, daquela circunstância, sentaram, choraram e disseram: acabou, não tem mais esperança, não tem mais o que fazer. Essa é a primeira, dentro do primeiro grupo, é uma primeira reação que alguém pode ter. A segunda reação deles, ainda continuando, tudo dentro do Salmo 137, eles ficaram saudosistas, lembrando de Sião. Normalmente nesses momentos, quando nós chegamos nessa encruzilhada que nós perguntamos: e agora? Nós ficamos lembrando: mas lá atrás eu tinha isso, eu tinha aquilo, como eu fui abençoado, como Deus fez por mim. Eu me lembro na época que eu, antes de perder meu negócio, antes de perder a família, antes de eu perder minha casa, antes de eu perder os meus bens, antes de eu perder a saúde. E ele lembra lá atrás e fica lembrando do passado. Lembrando do passado, querido,
ele só serve para uma coisa, para referência da nossa vida, para nós aprender a tomar decisões certas para frente. Mas a nossa vida não pode ficar parada, paralisada nas lembranças do passado, como se daqui para frente nada melhor pudesse acontecer. Foi o que aconteceu com eles. Eles primeiro sentaram, chorando, desistindo, depois eles olhavam, lembravam de Sião e diziam: daqui para frente nada vai dar certo, daqui para frente nada mais será como antigamente. Esse foi o segundo comportamento daquele grupo dos levitas que estavam ali à beira do mar, do rio. O terceiro comportamento que eles tomaram, diz o texto: nos salgueiros que ali havia, eles penduraram as suas harpas, eles abandonaram seus dons, talentos e chamado. Querido, é uma grande armadilha que muitas vezes nós acabamos caindo nela. Qual? Quando as coisas não funcionam, quando as coisas não dão certo nas nossas vidas, que a desistência bate na nossa porta, nós caímos numa armadilha do inferno, que muitas vezes é um lugar que dá a chave de virar a nossa história. Nós queremos abandonar o talento, o propósito, os dons, o chamado de Deus em nossas vidas. E muitas vezes a pergunta é: mas para que eu vou continuar? Do que adianta? Muitas vezes nós dizemos assim: é até inútil servir a Deus. Do que me valeu ter me dedicado a minha vida a Deus? Então agora eu vou abandonar tudo. Aí a gente entra naquela rota assim: eu vou fazer greve com Deus, não vou mais fazer o que eu fazia, não vou mais exercer a função que eu exercia, porque quanto mais eu faço para Deus, parece que mais as coisas não dão certo. Essa é uma grande armadilha que infelizmente muitos caem todos os dias das suas vidas. Se a gente parar para observar, aquele povo, quando foi levado cativo, querido, Deus permitiu, mas a raiz, a culpa não foi de Deus. A culpa foi deles terem abandonado o Senhor, foi deles não terem servido o Senhor como deveriam, deles não terem sido fiel ao Senhor. Agora que eles estão pagando o preço do que eles fizeram, agora eles querem culpar a Deus. Ele diz assim: olha, eu vou abandonar meus talentos, meus dons, aquilo que eu fazia, porque é inútil servir a Deus. Mas não parou por aí. Aquele grupo, além de eles terem desistido, chorando, abandonando seus dons e talento, eles também esqueceram a missão para a qual nasceram. Nesses momentos de grandes interrogações assim: e agora? Querido, se tem um fator especial para você vencer esse momento, é você se lembrar da missão para a qual você nasceu, a missão para a qual você está nessa terra. Diz o texto: pois aquele que nos levava cativo nos pediu canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoie uma canção de Sião. Talvez alguns interpretem esse texto, e eu não digo que está errado, que os opressores estavam sendo até sarcásticos com eles, estavam sendo irônicos com eles, dizendo assim: daí vocês não estão alegres lá, canta agora, por que você não canta uma canção? Aqueles levitas ali, eles tinham esquecido, querido, por causa daquele momento difícil, o propósito para o qual eles nasceram. Eles nasceram para adorar a Deus. E querido, quando nós nascemos para adorar a Deus, a adoração, ela não é apenas para os dias de celebração e vitória, meu irmão. A Bíblia diz que em todo tempo deve haver um louvor em nossa garganta ao Senhor. Nem todo tempo na vida vai ser favorável, meu irmão. Nem todo tempo na vida vai ser bom. Mas nós não podemos perder o propósito, a missão que nós temos no nosso coração. Meu irmão, você tem uma missão ao nascer nessa terra. E você precisa cumprir essa missão nessa terra. Então não são os dias difíceis, não são os dias que parece que não tem solução, tem que roubar essa missão, esse propósito de Deus na sua vida, independente. Ele deixa uma coisa para você: a missão para a qual você nasceu nessa terra é a principal ferramenta para ajudar você nos dias difíceis. E muitas vezes nós pegamos exatamente essa missão e queremos jogar fora, como fizeram aqueles levitas. O quinto comportamento que eles tiveram ainda está na resposta deles quando foram desafiados a cantar uma canção. Como poderíamos nós ir com um canto em terra estranha? Eles duvidavam do propósito de Deus na sua vida.
Veja que é uma sequência. O indivíduo senta e chora, ele começa a desistir de tudo o que ele estava fazendo, ele começa a lembrar só do passado, ele abandona os seus dons e talento, esquece o propósito para o qual nasceu e começa a ter uma dúvida na sua cabeça: mas será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que é isso mesmo? Eu acho que não. E eles começavam a dizer: como nós vamos cantar em terras estranhas? Exatamente o que muitas vezes acontece conosco nesse tempo difícil. A gente começa a perguntar para nós mesmos: mas como que eu vou fazer alguma coisa para Deus? Muitas vezes nós estamos numa situação, querido, nós já aprendemos isso aqui, que o seu dom, o seu talento é para abençoar o outro. Você precisa ser abençoado com o dom de outro. E muitas vezes talvez você tenha um dom dado por Deus para orar pelas pessoas serem curadas, e você chega naquele momento difícil da vida assim: mas como que eu vou orar para os outros serem curados se nem eu sou curado? Como que eu vou orar pelos outros se eu não consigo resolver esse problema? Como que eu vou orar para que o Senhor prospere o outro se eu estou devendo? Nós ficamos muitas vezes, querido, na nossa desistência exatamente dessa forma. Como eu posso ser usado por Deus na situação que eu estou vivendo de opróbrio, de perda, né? Como que eu vou poder fazer alguma coisa para Deus se eu não tenho um testemunho para contar? Se eu não tenho um cântico de vitória? Como eu posso ser usado por Deus enquanto as coisas não acontecem comigo? Ele está dizendo uma coisa muito especial para você. Se você ficar esperando as coisas darem certo na sua vida, para tudo dar certo na sua vida, redondinho, para você fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que dizer uma coisa para você e você não vai gostar. Você nunca vai fazer nada para Deus. Porque Deus disse que enquanto nós estivermos nessa terra, não vamos ter aflições. O dia mau vai chegar para todo mundo. E não é o dia mau que tem que paralisar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então não duvide do propósito de Deus, querido. Mesmo que você esteja com lágrimas, chorando, gemendo, passando um momento difícil, esse momento tão terrível de chegar e dizer: e agora, o que é que eu faço? Não desista do propósito de Deus na sua vida. Aquilo que Deus mandar você fazer, faça, meu irmão. Aquilo que Deus quer para você, faça. Porque todo processo, querido, durante o processo é difícil, é sofrível, mas uma coisa é certa, querido: uma hora esse processo vai ter a linha de chegada, vai finalizar esse processo, querido, porque o amanhã da sua colheita vai chegar em nome de Jesus. O Salmo 126 diz o quê? Aquele que sai chorando, gemendo, lançando a sua semente, ou seja, um processo mais fácil. Durante você vai ali chorando, gemendo, lançando a sua semente, mas a Bíblia diz que uma hora acaba esse processo e você vai voltar com a sua colheita celebrando ao Senhor, meu irmão. É a mesma coisa que diz o Salmo 30, versículo 5. Olha, a ira de Deus só dura um momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Querido, o seu momento difícil, o seu momento de tribulação, de angústia, tem prazo de validade. Por isso não desista, não abandone os propósitos, os dons, o talento, chamar de Deus na sua vida, porque Ele vai ter que parar uma hora e você vai ter uma manhã de celebração diante de Deus. Alguém recebe isso, meu irmão? Glória a Deus. Mas aquele salmista, querido, eles desistiram, tendo lá as suas harpas. E como quem dizia assim: para que servir a Deus? É inútil servir a Deus. Mas não parou por aí não. Eles ainda se retiveram, eles se retêm, eles se fecham naquilo que viveu ou amou. Eles agora ficaram parados, e aí eles disseram assim: olha, não adianta a gente fazer nada daqui para frente, porque o nosso amor, o nosso coração está lá em Sião. Nós só vamos fazer uma coisa para Deus se nós voltarmos lá para Sião. Quantas vezes a gente não quer fazer essas chantagens com Deus, né? Eu só faço alguma coisa para Deus se Deus fizer tal coisa para mim. Eu só faço alguma coisa para Deus se Deus restaurar isso aqui na minha vida. Eu só faço alguma coisa para Deus se Deus fizer isso aqui. Quantas vezes nós fazemos isso, querido? E aquele povo, eles estavam naquela situação, eles se fecharam, se retiveram, colocaram seu coração lá em Sião, dizendo assim: a gente não faz mais nada para Deus, só se a gente voltar lá para Sião, só se nós retornarmos para lá.
Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguma coisa ainda não aconteceu, querido, você não pode se fechar, você não pode se limitar, porque o propósito de Deus é maior do que aquilo que você vê no momento. O que é que aquele povo estava vendo no momento, junto àquele rio? Deus nos abandonou, o inimigo nos trouxe cativo e agora não tem mais solução para a nossa vida. Era isso que Deus estava vendo do céu? Não. Sabe o que Deus estava vendo do céu? Essa é a grande legalidade para ele riscar a Babilônia do mapa. Babilônia sempre tinha se levantado contra o povo de Deus, e Deus agora resolveu riscar isso do mapa. Por isso, Deus permitiu que eles levassem cativo, porque depois o Senhor restaurou a sorte, levou eles de volta para Sião. E cadê a Babilônia? Hoje é só história, foi riscado do mapa, porque Deus tinha um propósito maior. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando você está passando um momento de dizer, e agora? Não sei mais o que vai acontecer, não tenho uma menor perspectiva daqui para frente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, não chegou no teu pensamento, nem desceu no coração, é o que de melhor Deus está planejando para você. Deus tem um plano maior, querido. Então não desiste, não para no beira do caminho, porque Deus tem um plano maior para a sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito maior para você. As coisas ainda não aconteceram, as coisas ainda não funcionaram do jeito que você queria. Deixa eu te dizer uma coisa muito especial, querido. Guarde no seu coração como uma chave, como um ouro precioso. Sabe por que muitas vezes você pergunta para Deus, fica até sem resposta? Hoje eu te dar uma resposta. Deus, por que eu tenho pedido, eu tenho lutado e as coisas não aconteceram assim na minha vida? A resposta é muito simples, porque você não está preparado. Porque até bênção na hora errada vira maldição. Até bênção na hora errada vira maldição. Se você não estiver preparado para receber determinados bênçãos de Deus, você pode transformar o ouro em bronze. Um grande exemplo que nós temos na Bíblia: Salomão, quando ele morre, o seu filho Roboão agora assume o trono. Era bênção ou não era ser rei de Israel? Claro que sim. Mas aquele rapaz, ele tomou umas decisões tão erradas na vida, ele estava tão despreparado, mesmo tendo o exemplo de seu pai, que ele conseguiu tirar Israel do status de um reinado de ouro para um status submisso de bronze. Então a gente precisa entender que a gente precisa se preparar para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a sétima coisa que aquele povo fez foi: eles começaram a apontar culpados com desejo de vingança. Quando as coisas não dão certo, como a gente faz isso, né? Aponta culpados e ainda quer se vingar. A gente começa a culpar por cada de gente, menos nós mesmos. E aí, quando as coisas não dão certo, nós olhamos só para as circunstâncias, nós passamos a eleger culpados. E normalmente, quando as coisas não dão certo nas nossas vidas, qual é o primeiro culpado que a gente coloca na lista? Deus. Deus é o primeiro culpado. E aí, toda vez, guarde bem esse entendimento, toda vez que nós começamos a culpar alguém, nós abrimos uma lacuna no nosso coração para o diabo colocar uma semente chamada vingança. Como chama a semente? Porque toda vez que você culpa alguém, você quer se vingar. Você quer que aquela pessoa se dê mal. Quando você culpa Deus, como é que o indivíduo se vinga contra Deus? Na sua vã consciência ele acha que consegue. Mas como é que ele faz para se vingar contra Deus? Ele faz biquinho, bate o pé e diz assim: eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais dizimar. Vou agora fazer greve com Deus. Não vou mais ofertar, não vou mais dizimar, não vou mais falar de Jesus para ninguém, não vou mais orar, vou fazer greve com Deus, não vou mais falar com Deus. Aí eu pergunto: quem perdeu? Deus perdeu alguma coisa? Ele continua sendo Deus. Nós é que perdemos. Mas nós tomamos, qualquer um de nós, querido. Não adianta a gente querer, não aponta para ninguém, não, aponta para você mesmo. Quando a gente faz isso, vai mesmo. Quando a gente erra, que as coisas não dão
certa, a gente começa a dizer, a culpa é de fulano. E os primeiros a gente culpa é Deus. Onde estava Deus quando fez isso? Onde estava Deus quando fez aquilo? Onde estava Deus? Né? Querido, deixa eu dizer uma coisa, Deus sempre estará no lugar que você escolheu para Ele. Repita comigo, Deus sempre estará no lugar que eu escolhi para Ele. Se você escolher colocar Ele no seu coração, onde Ele vai estar? Aonde? No seu coração. Agora, se você escolher colocar Deus fora da sua vida, onde Ele vai ficar? Fora da sua vida. A Bíblia diz que Deus habita no alto sublime trono, mas Ele deseja habitar em nossos corações. Guarde bem. Se alguém disser assim para você uma pergunta, perguntar um dia, onde está Deus? A resposta é essa: no lugar que eu desejar que Ele esteja. Se você desejar dentro do seu coração, Ele vai estar. Se você desejar dentro da sua família, Ele está. Se você desejar dentro da sua empresa, Ele está. Onde você desejar Deus, Ele vai estar. Agora, se você desejar Ele do lado de fora, Ele vai ficar do lado de fora. Se você não quiser que Ele participe, Ele não vai participar. Então Deus sempre estará no lugar que você chamou para Ele. Nessa questão eu me lembrei agora, um dia que fizeram uma entrevista com uma das filhas do saudoso evangelista Billy Graham, logo depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que explodiram lá as Torres Gêmeas, e alguém perguntou para ela no canal de televisão, disse assim: onde estava Deus que permitiu uma tragédia dessa, com mais de 3 mil inocentes morrendo? Onde estava Deus? E a resposta dela foi exatamente essa: Deus estava no lugar que vocês colocaram Ele, fora do World Trade Center. Por quê? Porque nas duas torres do World Trade Center tinha bibliotecas, e nas duas era proibido ter Bíblia. Então ela disse: vocês não tiraram? Vocês não botaram Deus para fora? Não botaram o dinheiro acima? Então, Deus estava do lado de fora, por isso Ele não protegeu. Porque Deus sempre estará no lugar que você desejar que Ele esteja. Então, primeiro nós culpamos é Deus. Segundo, quem nós culpamos? Os outros. Depois de nós culparmos Deus, nós sempre vamos começar a procurar um outro para nós culparmos, para nós apontarmos. Porque as pessoas, querido, elas querem o infortúnio dos outros para tentar, na sua alma, dizer: eu estou mal, mas fulano está pior que eu. Para mim está ruim, mas para fulano está pior que eu. E a gente começa a culpar e dizer assim: não, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é dele, a culpa é dela. E nós vamos começando a apontar os outros. Começa dentro da nossa casa até espalhar pelo lado de fora. Nós sempre vamos culpando outras pessoas. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa: culpar outros só vai abrir uma brecha no seu coração com uma semente do inferno chamada vingança. E a Bíblia é muito clara quando Deus diz assim: a mim o Senhor pertence a vingança. Então, não adianta, na hora tão crucial como essa, e agora, nós começarmos a culpar Deus ou culparmos as pessoas. E por fim, depois de culpar Deus, culpar as pessoas, nós culpamos a quem? A nós mesmos. Nós mesmos começamos a nos culpar. E aí a gente começa a enveredar por aquele caminho, desejando até o nosso próprio mal. Assim, a culpa é minha. Por que eu não vi isso? Por que eu não percebi? E por que isso? Aquilo outro? Eu não vou me perdoar. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso em nome de Jesus. Porque você carregar um sentimento de culpa, você simplesmente vai botar um fardo a mais no seu ombro, um fator limitador na sua vida. Todas as pessoas que carregam um sentimento de culpa, elas se limitam a romper na vida, a crescer, a alcançar algo novo na sua vida. Então, querido, para nós resumirmos essa primeira parte dessa palavra, aquele povo tinha sido levado cativo, não tinha perspectiva nenhuma, num campo de refugiados. A pergunta básica era: e agora? O grupo dos levitas, que deveriam ter comunhão com Deus,
que deveriam ser uma voz de esperança para o povo, eles resolveram sentar, chorar, desistir, resolveram ficar saudosista, abandonar seus dons, talentos, ministério, chamado, esqueceram da sua missão, duvidaram do propósito de Deus na vida deles, se fecharam, não queriam ter uma experiência nova com Deus e por fim ainda saíram culpando os outros, apontando o dedo e exigindo vingança. Ao ponto de eles dizerem assim: Senhor, a culpa é dos filhos de Edom, que gritavam no dia do nosso infortúnio: arrasai, arrasai, acaba com eles, Deus. A culpa é da Babilônia que nos trouxe cativo. Olha, querido, alguém que serviu a Deus no altar dizer essa frase: Deus pega os filhos dele e arremessa na pedra até matar. Terrível, mas está no texto. Por quê? Porque eles resolveram olhar para as circunstâncias, eles resolveram olhar para o problema. Então, quando você chega nesse momento crucial da vida e diz: e agora? A sua primeira opção é olhar para o problema, olhar para a circunstância. Mas a boa notícia, querida, é que não tem só essa opção. Tem uma outra opção que eu quero mostrar para você a partir de agora. Amém? Amém. A segunda opção que você tem é olhar para o alto. É olhar para onde? Para o alto. Junto daquele pessoal que estava ali, tinha um rapaz que completou um aniversário de 30 anos na beira daquele rio, junto aos cativos. Esse rapaz se chama Ezequiel. E eu quero ler o início do livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Vou ler em duas versões diferentes para você melhor entender. É no 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e tive visões de Deus. Na tradução na linguagem de hoje diz assim: no dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que estavam ali sido levados como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Amém. Enquanto muitos estavam em todas aquelas perspectivas de desistência, esse rapaz era o que tinha tudo para ser o mais frustrado de todos. Por quê, pastor? Vou lhe explicar. Ezequiel, ele era filho de sacerdote, e ele estudou toda a sua vida para se tornar sacerdote, e só se tornava sacerdote de Israel quando completava 30 anos de idade. Para ser sacerdote em Israel, o indivíduo começava a estudar dos seus 12 até os 30 anos de idade para ser sacerdote. Desde seu bar mitzvah, dos 12, 13 anos, ele começava a estudar profundamente as escrituras para chegar ao cargo de sacerdote. Ezequiel, toda a vida dele dedicada. Quando ele completa 25 anos de idade, faltando 5 anos para ele ser sacerdote, ele é levado cativo para aquele campo de refugiado. 5 anos se passam. Chegou o dia dele completar 30 anos. O dia dele ser agora oficializado como sacerdote. Só que não existia mais templo. Eles não estavam mais em Jerusalém. Eles estavam cativos na beira do rio. Tinha a possibilidade de ser sacerdote? Não. Pensa o nível de frustração no coração de alguém que passou a vida toda estudando para ser alguma coisa, e quando chega na formatura diz assim: essa profissão não existe mais. É para ficar frustrado ou não é? Não era para ter o mesmo comportamento daqueles outros lá? Sentar e chorar? Era ou não era, gente? Vamos lá, me ajuda aí. Não era para eles sentar e dizer assim: meu Deus, para que eu estudei tanto a Bíblia? Para que eu me esforcei tanto e agora eu não vou poder mais exercer minha função?
assim, ó, a culpa foi dos nossos pais que pecaram contra Deus, por isso agora eu estou pagando o preço. Não era para ele ficar lá cheio de mágoa no coração, de mazé, dizendo assim: ah, tomara que os líderes que vêm de lá sejam mortos, tomara que esses babilônios aí que nos prenderam sejam massacrados, venha uma praga sobre eles. Será que ele não tinha motivo de cruzar os braços e dizer assim: também não vou fazer mais nada para Deus? Já que Deus agora roubou o meu sonho, que a gente começa a culpar Deus, né? Roubou o meu sonho, agora eu não faço mais nada para Deus. Só que aquele rapaz, ele resolveu fazer diferente. Ele diz que no dia, é por isso que ele dá a data aqui, meu irmão. Ele diz exatamente, olha, no 5º dia do mês 4, do 30º ano da minha vida, ou seja, no dia do meu aniversário, que eu fiz 30 anos, em vez de eu sentar, chorar, reclamar, eu olhei para o alto. Eu olhei para o céu. Qual foi o resultado? Ele diz: eu tive visões dadas da parte de Deus. Ele começa agora a ter visões da parte de Deus. Querido, aquele homem agora, ele podia sentar, chorar e reclamar de tudo, mas ele agora resolveu fazer diferente. Ele olhou para o céu, e quando ele olhou para o céu, uma nova perspectiva se abriu diante dele. Querido, aquilo que ele nunca tinha pensado na vida, que ele nunca tinha estudado para ser, Deus agora começou a fazer na vida dele. Não dava mais para ele ser sacerdote, porque não tinha templo, não tinha como ele ministrar como sacerdote. Então ele olha para o céu e Deus faz algo diferente com ele. Em vez de, já que não dá para ser sacerdote, Deus transformou ele em profeta. E com um detalhe, que ele não foi qualquer profeta. O profeta Ezequiel foi o homem que mais viu o futuro. Se você não sabe, querido, se você ler todo o livro de Daniel, de Ezequiel, mais de 60% das profecias de Ezequiel ainda não se cumpriram. É para o tempo futuro agora, dessa geração. Quando aquele homem, em vez de parar, chorar, ficar reclamando da vida, culpando os outros, que ele começou a olhar para o alto, que ele começou a olhar para o céu, que ele começou a olhar para Deus, que ele começou a buscar uma saída no Senhor, Deus começou a mostrar coisa para ele que ninguém na face da terra sabia, que ninguém tinha visto, que ninguém imaginava que poderia acontecer. Deus começa a mostrar para ele, e Deus começa a mostrar tanta coisa para ele, leva ele para uma dimensão tão grande que não tinha ninguém na mesma dimensão dele. Não tinha ninguém que pudesse ver tanto do céu como ele. Não tinha ninguém, querido, mesmo Daniel, que era um outro profeta, no mesmo tempo dele, enquanto ele estava no campo de refugiado, Daniel estava lá no palácio, e não adiantava trocar os dois lugares que não ia dar certo, porque cada um seu chamado. Mesmo Daniel tendo tantas visões lá do céu, tantas visões do futuro, porque também é profético o livro de Daniel sobre o futuro, Ezequiel começou a ver detalhes, querido. Ele começou a ver coisas que nós estamos vendo agora, nesse ano. Ele começou a ver os bolanhos de água nascendo no lado do Mar Morto, e o Mar Morto começar a ter vida. Você imagina o que é isso? Você imagina, no momento que todo mundo estava desistindo, um resolveu olhar para o céu, Deus começa a mostrar coisa para ele que ia acontecer 4.000 anos depois. Deus começa a mostrar o final da história da humanidade. Deus começa a mostrar como é que ele iria curar, inclusive, as águas do mar salgado. Como é que ele ia colocar vida onde, lugar que as pessoas olharem e dizem assim: aqui não tem jeito, nunca vai ter vida. E ele diz assim: não, vai ter vida sim. Vai acontecer. Sabe por quê, querido? Porque aquele homem, no momento mais difícil da vida dele, ele não sentou, chorou, desistido, fazendo greve com Deus, batendo o pezinho, culpando os outros, desejando a desgraça dos outros, desejando o mal dos outros, desejando vingança. Ele falou tudo aquilo e diz assim: isso não vai resolver minha vida, eu vou olhar para o Senhor. E a minha pergunta hoje para você é: e quando chega essa pergunta na tua vida, e agora? Qual a sua reação? O que é que você anda fazendo?
Será que você até hoje, eu não estou te culpando não, querido, recebe com amor as palavras. Talvez até por uma falta de instrução, por uma falta de uma oportunidade. Você já sentou, chorou e disse assim: olha, pastor, eu já desisti. Eu não vejo mais saída, eu não vejo mais solução, eu já entreguei os pontos, eu fico só me lembrando lá de trás, como a vida foi boa, mas agora não está nada bom, eu vou largar a mão de tudo, eu vou só esperar o dia da minha morte, mas olha, todos aqueles que fizeram sofrer, eu creio que Deus vai se vingar. Vale a pena essa vida? Vale a pena carregar tanta amargura? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: tem uma opção melhor. Tem uma opção melhor, meu irmão. E essa opção hoje eu quero te convidar para você entrar nela. Olhe para o alto. Olhe para o céu. Olhe para o Senhor. Porque se as coisas não deram certo naquele momento, eu te garanto que Deus tem um projeto maior para a sua vida. Deus tem um propósito maior para a sua vida. Deus quer resolver problemas de forma definitiva, da forma que você nunca pensou, da forma que você nunca imaginou. Mas hoje você precisa tomar uma decisão. Para onde você vai olhar? Você vai olhar para a circunstância ou você vai olhar para o problema? O problema é a circunstância ou você vai olhar para o alto? Você vai olhar para o que não deu certo ou vai buscar em Deus uma nova visão, uma nova promessa? Qual reação você vai tomar hoje? Eu preciso de duas pessoas aqui rapidinho para mim finalizar essa palavra. Eu queria que você guardasse essa mensagem hoje aqui na sua vida. Vai ficar aqui os dois. Um, representando aqui os levitas. Seu instrumento. O momento deu ruim, as coisas não funcionaram. Ele olhando para o problema, olhando para a circunstância, ele toma uma decisão na vida. Vou aposentar meu instrumento. Coloca lá. Senta. Pode sentar aqui, deixa eu ver. Isso, está novo. Baixa a cabeça e fica chorando. Leve a sério esse momento, por favor. Essa é uma opção que você tem. Abandonar o que Deus colocou na sua mão, abandonar o propósito de Deus, abandonar o chamado de Deus, abandonar a perspectiva, sentar desistido, chorando e dizendo assim: não tem mais jeito, não tem mais solução. A outra perspectiva é você estar no mesmo quarto, na mesma situação, diante de uma posição que agora até aquilo que você se preparou para fazer na vida não tem mais jeito, mas você tem uma outra opção: olhar para o alto. A minha pergunta é: qual decisão você vai tomar hoje da sua vida? Quando chegar esse momento difícil da sua vida, dizer: e agora? Não vejo jeito, não vejo saída, não vejo solução. Qual opção você vai tomar na sua vida? Você vai ser dos que senta, chora, abandona tudo? Ou vai ser daqueles que mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade, mesmo com o sonho não realizado, você vai começar a buscar olhar para o alto, olhar para o Senhor, buscar uma saída da parte dele? Fique em pé, eu quero orar com você. Eu quero orar por você hoje, querido, que diante de uma situação como essa, você tem só duas opções: ou você olha para o alto, ou você senta, chora e desiste, abandona o propósito, chamar Deus na sua vida, toma uma postura muitas vezes infantilizada, dizer: agora não faço mais nada para Deus, não oferto mais, não dizimo mais, não ajudo mais ninguém, não faço mais nada,
peço que eu não faço mais nada. Essa é a sua primeira opção. A sua segunda opção, mesmo sem ter nada ainda de concreto na mão, mesmo no dia da sua maior frustração, que o dia de 30 anos de Ezequiel era o dia da maior frustração da vida dele. Estudou a vida inteira para ser sacerdote. No dia da sua formatura de sacerdote, disseram para ele: essa função não existe mais. Acabou. Você perdeu tempo. Ele podia fazer exatamente como os salmistas, mas ele resolveu fazer diferente. Ele resolveu olhar para o céu. E quando ele olhou para o céu, diz: e eu passei a ter visões de Deus. Eu passei a ver o que Deus me mostrava. Eu passei a ter visões. O céu se abriu, se descortinou e começou a mostrar coisas tão grandes, tão maravilhosas. Ele sabe qual foi a primeira visão que ele teve? A visão que a maioria dos profetas na Bíblia queriam ter, ainda não tiveram. Ele conseguiu ver o trono de Deus com todos os detalhes. Ele conseguiu ver o trono do Eterno. Ele conseguiu ver o Deus sentado no seu trono. E ele começa a dar detalhes dizendo assim: olha, o trono de Deus é guardado pelos querubins que tem 4 faces. Eu vi o trono de Deus, e debaixo do trono de Deus tem rodas dentro de rodas, e elas vão se movimentando conforme Deus vai falando. Ele começou a ver até como é que funciona a dinâmica do céu, mas ele tinha tudo para ser um desistido. Mas ele passou a ver o que ninguém via, porque ele tomou uma decisão diferente. Hoje é um dia decisivo nesse lugar, meu irmão. Que decisão você vai tomar hoje? Que decisão você vai tomar na sua vida? Você tem direito a tomar a decisão de ser um desistido? Tem. Mas se você quiser me ouvir, não faça isso com a sua vida. Porque quando uma porta se fecha, Deus não tem só uma outra porta, Ele tem um caminho de excelência para você. Quando a porta se fechou para Ezequiel, meu irmão, o céu se abriu para ele. Quando as coisas na terra não funcionaram, meu querido, ele passou a ver o céu funcionando em favor dele. Quando os inimigos tentaram calar a voz dele agora não ficou mais só no templo de Jerusalém. A voz dele não ficou só na cidade de Jerusalém. A voz dele ecoou pelo mundo inteiro, meu irmão. E quase 4.000 anos depois, a voz dele ainda ecoa no meu e no teu ouvido hoje, nesse lugar. Sabe por quê? Porque ele tentou diferente, ele olhou para o céu. Antes de orar para você, mais uma coisa eu queria que você ouvisse. Alguém sabe o nome daqueles levitas que desistiram e ficaram nessa posição? Mas você sabe o nome do homem que fez diferente e olhou para o céu? Como é o nome dele? Como é o nome dele, igreja? E dos que desistiram, qual é o nome? Quem desiste não marca a sua história. Quem desiste não deixa legado. Quem desiste não é referência para ninguém. Mas quem olha para o céu se torna referência. Quem olha para o céu torna-se motivo de testemunho. Quem olha para o céu torna-se motivo de mensagem. Quem olha para o céu tem uma história para contar. E a minha pergunta é: para onde você vai olhar hoje? Para onde você vai olhar hoje? Declare aí no seu lugar. Para onde você vai olhar a partir de hoje? E agora, pastor? E agora que as coisas não deram certo? E agora que o nosso país foi tomado por uma quadrilha? E agora, pastor? Que é provado que nós vamos pagar os maiores impostos do mundo? E agora, pastor, que os nossos direitos estão sendo roubados cada dia? E agora, pastor, que a minha família está desmoronando, desconstruindo? E agora, pastor, que meus negócios não deram certo?
certo. E agora, pastor, que meu sonho foi frustrado. E agora, pastor, que até minhas economias acabaram. Você pode desistir. Ou você pode hoje olhar para o alto e começar a ver algo diferente de Deus na sua vida. Então, você no seu lugar, comece a declarar qual a decisão que você tomou hoje diante de Deus. Senhor, como intercessor, como sacerdote, eu quero apresentar cada um que está dentro deste santuário, que nos ouve também. Deus, nós estamos tomando decisões hoje neste lugar. Para onde nós vamos olhar? Hoje eu quero ministrar que venha uma unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor, que não nos deixe como os salmistas, que abandonaram o seu talento, abandonaram os seus dons, ficaram sentados chorando, sem uma perspectiva da vida, sem saber o que fazer. Mas que o Senhor levante hoje neste lugar homens e mulheres que comecem a olhar para o alto, que comecem a olhar para o céu, que comecem a olhar para o autor e consumador da fé, que comece, Senhor, a ter uma nova perspectiva, meu Deus, em nome de Jesus. Hoje eu quero profetizar, Senhor, que neste lugar há Deus talentos, há dons que foram mortos, que foram sepultados, que foram abandonados. Nós damos uma palavra de ordem que saia da sepultura, que ressuscite na autoridade do nome de Jesus. Almas que estavam, Senhor, derrotadas, desistiram sem nenhuma perspectiva. Hoje nós chamamos de volta a vida, que haja vida, que venham para a vida em nome de Jesus. Aqueles que perderam, Senhor, o caminho, a direção. Senhor, que já não sabem mais para onde estão partindo, para onde estão caminhando. Hoje eu ministro, Senhor, que caia nos seus olhos as escamas e eles vejam o céu aberto e vejam o que o Senhor tem reservado para as suas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que hoje neste lugar, Senhor, haja mudança de vida, de perspectivas para a honra e para a glória do Teu nome. Pai, que cada um, Senhor, que hoje toma uma decisão, eu profetizo, Senhor amado, que os céus estão se abrindo ao Teu favor, meu irmão. Aonde você resolveu colocar o Senhor, lá Ele está. E se você resolveu colocar hoje nos seus corações, se você resolveu olhar para Ele, os céus hoje começam a descortinar, começam a abrir em Teu favor. E aquilo que muitas vezes você achava que não era mais possível acontecer, veja Deus fazendo infinitamente mais daquilo que você pediu e pensou. Veja o sobrenatural de Deus hoje, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. Para você que nos assistiu até agora, que o Senhor te abençoe, que essa palavra fale poderosamente ao teu coração, em nome de Jesus. Eu pedi que corta a transmissão daqui para frente.